Olá, telespectador, estamos de volta com o Metrópole Debate. A dona Maria Antônia da Jurema diz que tem uma filha que recebe o auxílio-doença por tempo indeterminado. A filha quer se casar e pergunta para o professor Paulo Bacelar se ao casar vai perder o benefício que recebe. Olha, Zé, em primeiro lugar, não deve ser um auxílio-doença, porque não existe auxílio-doença indeterminado. Ou ela está recebendo uma aposentadoria por invalidez, ou recebendo um amparo social deficiente físico. Então vai depender. Nenhum dos dois benefícios, o fato dela casar, vai gerar a perda do benefício. Mas se for um amparo social deficiente, se ela casar e o marido tiver renda, então a renda dela vai ser alterada, a renda familiar vai ser alterada, ela poderá perder futuramente quando for fazer uma revisão desse benefício. Mas se ela estiver recebendo aposentadoria por invalidez, aí não tem perda nenhuma, ela pode casar. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Francisco Antônio de Calcaia pergunta: quem tem dois empregos, um como diarista e outro no comércio, e deu entrada no seguro-desemprego, e esse pedido foi negado, isso é correto? Luciano, é o seguinte, quando a pessoa tem um emprego de carteira assinada e vai dar entrada no seguro-desemprego, a Caixa Econômica Federal, ela verifica se a pessoa não tem algum emprego ou tem alguma atividade. Se ela é diarista, ela deve estar contribuindo como diarista, então a Caixa Econômica vai entender, o Ministério do Trabalho, que ela está trabalhando, exercendo atividade remunerada. Então, mesmo que ela esteja trabalhando, mas não de carteira assinada, ela não teria direito ao seguro-desemprego porque ela está trabalhando. Francisco da Rocha Júnior de Calcaia, ele disse que trabalhou até agosto de 2009 e saiu em junho de 2013 e pergunta se tem direito ao PIS. Sim, se ele trabalhou pelo menos 30 dias em 2013 com uma média de um salário mínimo, aí ele tem o direito ao PIS. Agora, o Francisco Antônio também de Calcaia tem a carteira assinada com R$ 980. Ele tem direito a receber o PIS? Aí não. O PIS é para quem recebe até um salário mínimo. Mais uma pergunta da Taciomara Lobo do Curió. Ela diz: meu pai contribuiu durante 25 anos com o INSS e faleceu. Quero saber se minha mãe tem direito a entrar com pedido de pensão junto ao INSS. Luciano, o fato dele ter contribuído por 25 anos não gera direito à pensão por morte. Só vai gerar direito à pensão por morte se ele for segurado na data do óbito. Mas, então, se ele pagou 25 anos, mas deixou de pagar por mais de 3 anos e faleceu, aí ele não era mais segurado, mesmo que ele tenha pago os 25 anos, ela não terá direito à pensão. Mas se ele estava trabalhando no período, ou até menos de 3 anos, foi a demissão ou a última contribuição dele, ele estava no qualidade segurada e vai ter direito à pensão. Então a Taciomara faz os cálculos, se o pai pagou durante 25 anos e parou, e já faz 3 anos que ele faleceu, aí a esposa, a mãe da Taciomara, não tem direito ao benefício previdenciário. Tem que ver qual foi o último dia contribuído, o último mês, e ver qual foi a data do óbito. Se passou 3 anos da data do óbito, aí não tem direito à pensão. O telespectador que se identificou com o nome de Almeida, do bairro Maraponga, disse que foi diagnosticado com mal de Parkinson e é contribuinte do INSS como autônomo e pergunta se pode entrar com o pedido de aposentadoria por invalidez. Pode, Luciano, mas não existe o pedido, o agendamento de aposentadoria por invalidez. É bom que se fale. Você agenda o auxílio-doença. Na perícia, primeira perícia do auxílio-doença, o médico poderá aposentar por invalidez, mas você pede primeiro o auxílio-doença. Rita de Cássia de Messejana: estou há 4 anos afastada da empresa recebendo pelo INSS. Tenho artrite reumática que atingiu severamente minhas mãos, que estão deformadas. A doença atingiu ainda meus pés, tornozelos, punhos e dedos. A empresa não me aceita mais e nem o INSS quer me aposentar. Como eu devo proceder? Pergunta a Rita de Cássia, professor Paulo Bacelar. Olha, Luciano, um dos casos mais complicados que existe na Previdência. A Previdência dá alta no benefício e a empresa diz que ela não está apta a trabalhar e ela fica sem receber da empresa nem do INSS. Eu sugiro que, nesse caso, ela procure um advogado para orientar a melhor forma de fazer, ou entrar com ação contra a empresa para que ela receba a pessoa e ela pague os salários atrasados, ou entre contra o INSS para reativar o benefício dela. Nesses casos, professor Paulo Bacelar, mesmo com todo o rigor da área da perícia do INSS, nesse caso aqui não está comprovada a invalidez que a permite estar ou ficar assegurada pelo INSS com o benefício? Pois é a questão subjetiva, né? Eu não sei como é que o médico ele faz a perícia médica baseada nos atestados, nos exames, né? Pode ser também que a pessoa não tenha apresentado os exames corretos ou em dia, né? Então tem que ver uma série de fatores, Luciano, para que o médico não dê
a aposentadoria. A gente não entra muito na área médica, mas ela tem essas duas opções. Ou ela entra com uma ação trabalhista, procura um advogado trabalhista contra a empresa, ou entra com uma ação previdenciária, um advogado previdenciarista contra o INSS para reativar o benefício dela. Professor Paulo Bacelar, a dona Silvana Nascimento da Silva, do bairro Bom Jardim, disse que é empregada doméstica com carteira assinada, está grávida de 8 meses e agora pediu a licença gestante. Só que a médica disse que a licença é de 120 dias, mas, segundo a Silvana, uma lei federal diz que ela tem direito a 180 dias. Quero saber qual é realmente o período certo que eu tenho direito de licença. Não, Luciano, não existe lei federal dizendo que é 180 dias. Existe uma lei que é 180 dias a critério da empresa, quando ela é empregada de uma empresa. O certo é 120 dias, são 4 meses, 120 dias, e caso a empresa queira, é uma opção da empresa, ela pode aumentar em 2 meses, ficando 180, mas isso é um critério da empresa e para empregado. Como ela é empregada doméstica, ela não tem esse fator da empregadora doméstica aumentar 2 meses. Ela se afasta durante 120 dias somente e é o direito que ela tem. Professor Paulo Bacelar, o Congresso Nacional aprovou uma lei da então senadora Patrícia Saboia. Exatamente essa lei. Que determina a licença de 180 dias para mulheres do serviço público, grávidas, para cumprir a licença gestante. No regime próprio de Previdência Social já tem leis, né? As leis foram alterando, né? O Estado, no município foram se adequando a essa lei e não é opção, aí seria 180 meses. Por exemplo, a minha esposa, que é funcionária pública federal, ela teve 180 meses, 6 meses. 180 dias. 180 dias, né? 6 meses de licença maternidade, porque ela está no regime próprio. Nesse caso da Silvana Nascimento, a licença dela oficialmente é de 120 dias. Continua 120 dias. Luísa de Marilac Silva, do Parque, do bairro Jockey Clube. Eu trabalhei por 14 anos em uma firma e há 2 anos estou de licença pelo INSS, pois sofri um acidente de carro e estou sem poder trabalhar. Quero saber se eu tenho direito a receber o PIS. Não, se ela ficou de auxílio-doença durante o ano todo de 2013, ela não tem direito ao PIS porque o contrato dela ficou suspenso. Francisco Tupinambá, da Barra do Ceará, diz que há mais de 4 anos está afastado pela Previdência recebendo auxílio-doença. O médico disse que ele pode ser encaminhado para reabilitação, mas o Tupinambá trabalha em uma empresa que presta serviço à prefeitura e esta empresa não presta mais esse serviço que prestava antes. Ele é obrigado a aceitar essa reabilitação? Ele é obrigado a aceitar a reabilitação. E o fato da empresa não estar mais com um contrato com a prefeitura, ele é empregado da empresa. Então a empresa que mantém o vínculo dele e ele não pode ser demitido. Se for um acidente de trabalho, ele não pode ser demitido no prazo de 12 meses e a reabilitação é obrigatória. Mesmo que essa empresa não tenha mais aquele contrato que o amparava como funcionário na relação com a prefeitura? Exatamente, porque ele foi contratado para a empresa, ele não foi contratado para aquele determinado contrato. Ele foi contratado pela empresa para trabalhar para a empresa que trabalha para a prefeitura, a não ser que fosse um contrato por prazo determinado, mas mesmo assim o auxílio-doença ele garante a estabilidade durante 12 meses. Dona Francisca Sena Ribeiro, da Lagoa Redonda, recebia a pensão do marido e foi cortado esse benefício depois de 7 meses. Ela quer saber se ainda tem direito a receber a pensão. Ela é aposentada por idade. Se for atrás disso, vai dar algum problema com a aposentadoria que ela tem hoje? Olha, se não foi aposentadoria, dá problema porque ela pode estar recebendo um benefício assistencial idoso. Se foi aposentadoria, não tem problema nenhum. E eu não sei o motivo porque foi cortada a pensão, ela deve procurar aí a agência do INSS para ter saber por que foi cessado esse benefício. Quero pedir para o professor Paulo Bacelar a compreensão dos nossos telespectadores, porque após a entrada da propaganda eleitoral pela televisão, nós temos o programa do Metrópole Debate com um tempo mais curto, daí termos menos tempo e, embora com muitas perguntas, não vamos ficar com condições para atender a todos os pedidos de resposta do professor Paulo Bacelar. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Metrópole Debate.